Bem, bom dia a todos. Dando sequência aos nossos vídeos, nós vamos falar hoje sobre a conceituação do parâmetro demanda de cloro e como que é possível nós determinarmos a demanda de cloro para diferentes tipos de amostras. No caso, a gente está enfocando o conceito de demanda de cloro e a sua importância na operação de ETAs e ETs. Então, o objetivo desse vídeo, essencialmente, é nós explicarmos e conceituarmos o que é a demanda de cloro e como é que nós podemos determinar a demanda de cloro e os parâmetros mais relevantes para o bom entendimento do que é a demanda de cloro. Pois bem, então esse vídeo ele apresenta inicialmente a conceituação do que vem a ser a demanda de cloro. Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode determinar a demanda de cloro em escala de laboratório. Isso é muito comum na operação de ETAs e ETs, então a gente vai falar como é que a gente consegue realizar esse ensaio de demanda de cloro. E aí, naturalmente, nós vamos traduzir isso no monitoramento de ETAs e ETs em escala real. Ou seja, como é que nós interpretamos um resultado quando nós fazemos um ensaio de demanda de cloro em escala de laboratório e como é que a gente consegue entender isso na operação de uma estação de tratamento de água ou na operação de uma estação de tratamento de esgotos sanitários. Bom, então vamos lá. A gente sabe que o cloro é um agente desinfetante. A gente sabe que o cloro é um agente oxidante. E ele participa de reações na fase líquida. Ou seja, o cloro é um agente oxidante, é um agente desinfetante, participa de reações, e as reações mais importantes do cloro na fase líquida são basicamente, ele reage com a luz ultravioleta, ele é consumido em presença de luz ultravioleta. Então a tendência dele é que as suas concentrações, uma vez na fase líquida, quando submetido à presença de radiação ultravioleta, o cloro vai sendo consumido ao longo do tempo. O cloro é um agente oxidante, ou seja, ele oxida compostos inorgânicos. Em estações de tratamento de água, ele é muito utilizado para oxidação de ferro 2 a ferro 3, muito utilizado para oxidar manganês 2 a manganês mais 4, ou seja, ele é um agente oxidante. Ele tende a ser consumido em reações com certas classes de compostos inorgânicos, mas ele também reage com compostos orgânicos. A gente sabe que todas as nossas águas naturais apresentam concentrações de compostos orgânicos que são oriundos da degradação de matéria vegetal e que nós classificamos coletivamente como um parâmetro chamado substâncias úmicas. Todas as águas apresentam um certo grau, apresentam uma certa concentração de compostos orgânicos e o cloro reage com compostos orgânicos. Uma das reações muito famosas do cloro com certas classes de compostos orgânicos são com os compostos fenólicos, são com as substâncias úmicas, ou seja, o cloro reage com o tempo. O que significa isso? E além disso, não podemos esquecer, o cloro reage também com nitrogênio amoniacal. Inclusive, produzimos um conjunto de vídeos onde nós falamos exclusivamente das reações do cloro com nitrogênio amoniacal. O cloro participa de reações com nitrogênio amoniacal e é uma reação de grande relevância porque me permite a formação das cloraminas, que é um outro agente desinfetante que é utilizado no tratamento de águas de abastecimento e também muito comum no tratamento de águas residuárias, em razão do esgoto tratado, muitas vezes submetido à desinfecção, ele apresentar concentrações de nitrogênio amoniacal. Bom, o fato é que o cloro reage com o tempo. Se você, por exemplo, pegar uma amostra e você aplicar uma certa dosagem de cloro, por exemplo, eu pego uma água bruta, efetuo uma dosagem de cloro, por exemplo, igual a 5 miligramas por litro, e se você monitorar as concentrações de cloro residual na fase líquida, você vai observar que as concentrações, a tendência é que elas diminuam ao longo do tempo. Ou seja, eu aplico uma certa dosagem, um C0, e aí se eu for avaliando as concentrações de cloro residual em função do tempo, aí vocês vão observar que essas concentrações elas vão decaindo no tempo. Esse é um gráfico que eu estou apresentando para vocês, são de alguns estudos que a gente comumente faz no laboratório, e aqui a gente mostra claramente para uma água bruta uma certa dosagem de cloro e o monitoramento das suas concentrações residuais em função do tempo. Então as concentrações vão caindo ao longo do tempo. Ou seja, o cloro ele não é um elemento conservativo. Como as suas concentrações variam no tempo, significa que ele é consumido. Como ele sofre consumo, como ele participa de reações, ele não pode ser considerado um conservativo. Ou seja, as suas concentrações variam no tempo. E a variação dessas concentrações no tempo, ela é de grande relevância
Porque muitas vezes nós associamos um consumo maior ou menor de cloro a determinadas características da água bruta. Então, o cloro não é conservativo. E as concentrações do cloro variam no tempo. Isso, intuitivamente, nós já sabemos, em função do comportamento do cloro na fase líquida. Bem, quando nós aplicamos o cloro na fase líquida, nós monitoramos as suas concentrações residuais. Aqui tem uma questão importante. Nós podemos monitorar as concentrações de cloro na forma de cloro residual livre, que é a soma do ácido hipocloroso mais do íon hipoclorito, nós chamamos de cloro residual livre. E também nós podemos monitorar as suas concentrações na forma de cloro residual combinado, quando o cloro reage com a amônia. E aí a soma das concentrações de monocloramina, dicloramina e tricloramina, nós chamamos a soma dessas concentrações de cloro residual combinado. A soma do cloro residual livre mais o cloro residual combinado, nós chamamos de cloro residual total. Pois bem, o que é que nós definimos como demanda de cloro? Demanda de cloro nada mais é do que uma dosagem de cloro aplicado, ou seja, quanto eu apliquei de cloro, menos uma concentração de cloro na fase líquida. E aí eu posso exprimir como cloro residual livre, ou nós também podemos exprimir como cloro residual total. Ou seja, na verdade, a demanda de cloro, como o próprio nome diz, é uma certa quantidade de cloro que num determinado tempo T reagiu na fase líquida. Ou seja, é quanto que eu apliquei menos um certo residual. E aí esse residual, ele pode estar expresso na forma de cloro residual livre ou na forma de cloro residual total. Importante nós observarmos o seguinte ponto: como o cloro varia no tempo, essa demanda de cloro também é um parâmetro que tende a variar no tempo. Ou seja, a demanda de cloro, ela varia com o tempo. Então, quando a gente fala muitas vezes em estações de tratamento de água, minha demanda de cloro foi de tanto, é importante sempre a gente associar um tempo, mas foi a demanda em quanto tempo? Por quê? Porque as variações, as concentrações de cloro residual livre ou cloro residual total na fase líquida, elas tendem a variar no tempo. Como elas variam no tempo, e a demanda de cloro é o quanto que eu apliquei menos um residual, então a demanda ela também deve variar no tempo. Então a demanda de cloro é um parâmetro que varia no tempo. Então é simples. Qual que é o conceito da demanda de cloro? É tudo que eu apliquei menos um certo residual avaliado num certo tempo T. Então, primeiro ponto. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender o que acontece. Deixa eu mudar aqui a figurinha para ficar mais fácil, para a gente não ter a interpretação prejudicada. Vamos fazer uma interpretação do conceito de demanda de cloro, analisando o seguinte. Eu vou colocar num gráfico aqui as concentrações de cloro residual no eixo dos Y e o tempo no eixo do X. E vamos supor que eu tenha uma determinada água bruta e eu faça a aplicação de uma dosagem de cloro igual a 1 miligrama por litro. E aí eu vou monitorando as concentrações de cloro residual ao longo do tempo. Por exemplo, eu obtenho uma curva desse tipo. Essa curva é uma curva genérica, é apenas para a gente poder mostrar e interpretar esse conceito de demanda de cloro. Vamos supor que eu tenha aplicado 1 miligrama por litro, e aí eu tenho uma curva desse tipo. Ou seja, começa com uma certa concentração residual no tempo zero e vai caindo ao longo do tempo. Mas vamos supor que eu faça um outro ensaio com uma outra dosagem de cloro. Eu faço com uma dosagem igual a 2 miligramas por litro. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma dosagem maior de cloro. Ou seja, eu peguei a mesma água bruta num outro jarro e agora fiz um ensaio com uma dosagem de cloro igual a 2 miligramas por litro. E aí eu vou ter uma curva com esse jeitão. Eu posso fazer um terceiro ensaio, por exemplo, com uma dosagem de cloro igual a 4 miligramas por litro. E aí eu vou ter um jeitão, uma curva que tem mais ou menos esse jeitão. Pois muito bem, o que eu entendo como demanda de cloro? Vamos admitir que eu queira calcular a demanda de cloro num tempo T1. Por exemplo, 30 minutos. O que vai acontecer? Nesse tempo T1, para o ensaio que eu fiz com uma dosagem de cloro igual a 1 miligrama por litro, eu vou ter um certo valor de concentração residual efetuado para o ensaio 1
a esse tempo T1. Eu tenho um valor de residual. Qual que é a demanda de cloro? Essa demanda de cloro no tempo T1 vai ser igual a 1 miligrama por litro, que foi a minha dosagem de cloro, menos esta concentração residual. Eu posso calcular a demanda de cloro agora para o ensaio que eu efetuei com uma dosagem de cloro de 2 miligramas por litro. Agora, para esse tempo T1, o que eu tenho? Para esse tempo T1, eu tenho para o ensaio efetuado com uma dosagem de cloro igual a 2 miligramas por litro, uma outra concentração residual, um Cr2T2. Então, o que é a minha demanda de cloro para este ensaio? É 2 miligramas por litro, que foi a minha dosagem, menos o meu residual. Eu posso fazer a mesma coisa para o último ensaio que eu fiz com uma dosagem de cloro igual a 4 miligramas por litro. Basicamente, é a minha dosagem menos o valor residual que eu observei para esse ensaio particular, quando eu fiz com uma dosagem de cloro de 4 miligramas por litro. Agora veja, eu posso calcular a demanda de cloro por um outro tempo. Vamos pegar, por exemplo, aqui nós temos o tempo T1, mas eu posso calcular essa demanda de cloro por um tempo T2, por exemplo. E aí, na hora que eu venho aqui no meu tempo T2, o que acontece? Pega esse primeiro ensaio que eu efetuei com uma dosagem de cloro igual a 1 miligrama por litro. Veja que na figura eu estou entendendo que a gente não tem residual. O residual de cloro é zero. Ou seja, potencialmente, o consumo de cloro foi tão elevado que fez com que as suas concentrações residuais na fase líquida para esse ensaio fosse igual a zero. Tem demanda? Não tem demanda. Eu não consigo calcular a demanda, porque a demanda é tudo que eu apliquei, 1 miligrama por litro, menos um valor residual. Mas eu não tenho valor residual. Então, por um ensaio efetuado com 1 miligrama por litro, eu não tenho como calcular a demanda. Mas eu tenho uma demanda, por exemplo, para um ensaio efetuado com 2 miligramas por litro. Aqui eu tenho residual. Então, para esse ensaio, a demanda de cloro, quanto que é? 2 miligramas por litro menos o residual. E para o ensaio efetuado com 4 miligramas por litro, é a dosagem que eu efetuei, menos essa concentração residual. Então perceba que a demanda de cloro, por isso que eu fiz questão de colocar essa figura, é para mostrar para vocês que a demanda de cloro é um parâmetro que varia em função do tempo. Ou seja, no tempo T1, eu tenho um valor de demanda, mas para um tempo T2 maior, eu tenho um outro valor de demanda. Então, toda vez que a gente fala em demanda de cloro, é importante que a gente sempre associe para qual tempo, ou para qual ordem de grandeza do tempo. E aí, por que é tão importante o parâmetro demanda de cloro propriamente dito? Ora, numa estação de tratamento de água, a gente pode aplicar o cloro na forma de pós-cloração, na forma de intercloração, na forma de pré-cloração. A aplicação do cloro no tratamento de águas de abastecimento ela é extremamente versátil. Eu posso aplicar na forma de pré, eu posso aplicar na forma de inter, eu posso aplicar na forma de pós. E muitas vezes, em estações de tratamento de água, eu desejo muitas vezes manter concentrações residuais de cloro na água decantada. E aí eu preciso saber, mas quanto que eu preciso dosar, por exemplo, qual é a minha dosagem de cloro que eu tenho que efetuar na água bruta, na forma de pré-cloração, de forma a garantir esta concentração residual. Veja que essa é uma questão essencialmente operacional na estação de tratamento de água. Mas eu preciso ter, muitas vezes, ordens de grandeza desses valores, quando eu faço, por exemplo, estudos de tratabilidade, quando eu vou fazer projeto de estações de tratamento de água, muitas vezes eu preciso saber as dosagens de cloro que mais ou menos nós precisamos aplicar na forma de pré-cloração, de modo a garantir uma concentração residual na água decantada. É lógico que quando a gente faz projeto, conhecendo a qualidade da água, suas principais variáveis, a gente tem uma ordem de grandeza dessas dosagens, mas muitas vezes é importante a realização de estudos de tratabilidade que me deem uma ordem de grandeza dessas demandas. Na operação de uma ETA, o que normalmente a gente faz? Esse gráfico mostra, para uma estação de tratamento de água real, eu tenho aqui as dosagens de cloro aplicadas na forma de pré-cloração. Dosagem de cloro no eixo dos Y, tempo no eixo do X, e aqui as minhas dosagens de cloro. Veja que essas dosagens de cloro na forma de pré-cloração, elas variam. Elas são variáveis.
Mas por que as dosagens de cloro são variáveis? Porque a demanda de cloro também é variável no tempo. Por que essas dosagens de cloro variam? Porque eu preciso garantir certas concentrações, por exemplo, de cloro residual na água decantada. Aqui é o monitoramento das concentrações residuais de cloro na água decantada. Por exemplo, eu estabeleço um certo set point. Por exemplo, eu quero uma concentração residual de cloro na água decantada em torno de 0,5 miligramas por litro. Mas para garantir essas concentrações residuais, eu preciso fazer aplicações de dosagem de cloro na forma de pré-cloração. E essas dosagens vão tender a variar ao longo do tempo, porque a demanda de cloro varia em função do tempo. Normalmente, estações de tratamento de água de grande porte, esse controle de concentrações residuais de cloro ao longo do processo de tratamento, ela é efetuada de forma automatizada. Hoje em dia, em estações mais de grande porte mais sofisticadas, os cloradores são automatizados. Então, o que acontece? Eu associo o clorador a um medidor de cloro residual online em determinados pontos do processo. E aí, dependendo da concentração residual que eu queira em certos pontos do processo de tratamento, automaticamente ele controlam os cloradores. Então, isso é fácil de ser efetuado. Para estações de pequeno porte, a gente não tem essa sofisticação, então muitas vezes todo esse monitoramento ele é feito manualmente, ou seja, eu preciso coletar amostras, medir concentrações de cloro residual e aí fazer ajustes na minha dosagem para garantir essas concentrações residuais. Mas mesmo para estações de tratamento de água sofisticadas, é de grande importância, mesmo que isso seja automatizado, eu preciso ter o valor da demanda registrado, porque isso me indica variações, alterações na qualidade da água bruta, e aí eu consigo entender as eventuais alterações que a água bruta venha passando ao longo do tempo. Isso é um parâmetro operacional em estações de tratamento de água de enorme relevância, de grande relevância. Vamos entender agora a questão do tempo. Eu coloquei para vocês aqui um pequeno fluxograma de uma estação de tratamento de água. Vamos entender. Por exemplo, eu tenho uma estação de tratamento de água clássica, onde a gente tem um processo de coagulação, fluculação, sedimentação, filtração e um tanque de contato. Eu efetuo uma dosagem de cloro D1, uma dosagem D1. E aí eu vou medir concentrações de cloro residual na água decantada, que eu estou chamando de CR1, e eu posso medir, normalmente a gente mede concentrações de cloro residual na água filtrada, que eu estou chamando de CR2. Aí o que acontece? Normalmente na entrada do tanque de contato, é comum nós fazermos uma outra aplicação, uma outra dosagem de cloro na forma de pós-cloração, chamada, por exemplo, eu indiquei aqui como D2. E aí, na saída do tanque de contato, eu meço uma concentração final, um CR3. Bom, essa concentração residual na saída do tanque de contato, ela é de suma importância porque ela é que vai garantir a formação de concentrações residuais de cloro no sistema de distribuição. Então, esta concentração CR3 é ela que, na verdade, acaba. Agora, deixa eu mudar para cá. Ela que acaba determinando as concentrações residuais de cloro ao longo do sistema de distribuição, caso eu não tenha sistemas de cloração em reservatórios, em redes, a gente chama de boost chlorination, ou sistemas de pós-cloração no sistema de distribuição. Então, muitas vezes, esta concentração é ela que vai determinar a concentração de cloro residual no sistema de distribuição. Bom, esse é um esquema típico, onde eu faço uma dosagem de cloro na forma de pré-cloração, tenho uma dosagem de cloro na forma de pós-cloração e eu tenho alguns pontos de monitoramento de cloro residual no processo de tratamento. O que acontece? Ups, vamos lá, vamos acertar aqui. O que acontece? Normalmente, a partir do momento onde eu faço a minha pré-cloração, a minha dosagem D1, eu tenho normalmente um tempo de contato T1 até o meu primeiro ponto de medição. Por exemplo, o tempo de detenção em fluculadores é da ordem de 30 minutos. Nos decantadores convencionais, é da ordem de 2 a 3 horas. Por exemplo, 2 horas e meia. Então, vamos dizer, a partir do momento onde eu apliquei o cloro na forma de pré-cloração e até a saída da água decantada, é em torno, por exemplo, de 3 horas. Por exemplo, no filtro, o tempo de detenção é muito pequenininho,
Da água decantada até gerar água filtrada é coisa de não mais do que 5 minutos, 4 minutos, é um tempo muito curto. Eu posso calcular, os tempos são curtos, mas eu posso calcular. Faço a dosagem de cloro na forma de pós-cloração, e aí eu tenho um tempo T3, que praticamente é o tempo de detenção hidráulico no tanque de contato. É um tempo característico, lembrando que é um tempo médio de permanência, em torno de 20 a 40 minutos, eu tenho um tempo. Aí o que, que acontece? Na hora que eu tenho a dosagem de cloro e na hora que eu tenho esses tempos, e por que, que esses tempos são relevantes? Os tempos são relevantes porque são justamente esses tempos que vão me determinar a realização de um ensaio de demanda de cloro. Ou seja, eu vou me basear nesses tempos. Eu vou adotar uma estimativa desses tempos, vou utilizar uma estimativa desses tempos para que eu possa fazer o meu ensaio de demanda de cloro. Ou seja, qual é o perfil que eu tenho de concentrações de cloro, por exemplo, nesse sistema, na ETA? Eu tenho uma dosagem de 1, eu vou ter uma concentração residual no início. O que, que eu espero que aconteça? Que a concentração de cloro vá caindo ao longo do tempo. Após um tempo T1, o que, que eu vou observar? Uma concentração CR1, é esta concentração. Após um tempo T2, eu vou observar uma concentração de cloro residual livre, CR2, porque está associado a um tempo T2. E aí, finalmente, eu tenho aqui uma dosagem de cloro na forma de pós-cloração, o residual vai aumentar, e aí eu vou ter uma pequena queda no tanque de contato, e aí, no final, num tempo T3, aí eu vou ter aqui uma concentração residual no final do processo de tratamento. Então, eu preciso ter uma ordem de grandeza desses tempos de tal forma que eu consiga fazer o meu ensaio de demanda de cloro. A mesma coisa vale numa estação de tratamento de águas residuárias. Normalmente, numa ET, a gente faz a aplicação de cloro na forma de como agente desinfetante, ou seja, as ETs têm um tanque de contato, eu vou efetuar uma certa dosagem de cloro, e aí me interessa muitas vezes saber a concentração residual no final do tanque de contato. Então, o esquema que basicamente a gente tem é, bom, eu aplico uma dosagem D1, eu tenho um tempo de contato e eu vou ter uma concentração residual CR1. Muitas vezes me interessa saber qual é essa concentração residual. Por quê? Porque muitas vezes, no Brasil nem tanto, né? Mas a gente sabe que efluentes submetidos à cloração, se porventura eles tiverem concentrações de nitrogênio amoniacal, a tendência vai ser a formação de cloraminas. E aí o que acontece? As cloraminas, nós já produzimos um vídeo e já comentamos a esse respeito, elas são altamente tóxicas à vida aquática. Então as concentrações de cloro residual no final do tanque de contato precisam ser devidamente controladas, porque do contrário, quando eu fizer o lançamento do efluente tratado no corpo d'água, eu posso ter efeitos à vida aquática, especialmente se a diluição do efluente ela for muito reduzida. Então eu preciso controlar essas concentrações residuais. Então eu preciso muitas vezes definir, eu quero concentrações residuais, por exemplo, de cloro residual total inferiores a 2 miligramas por litro, então ou 1 miligrama por litro. Então eu tenho que saber quanto que eu tenho que dosar. Então eu preciso conhecer qual é a minha demanda de cloro. Então por isso que é tão importante a execução de ensaios de demanda de cloro, porque elas me ajudam a estabelecer uma dosagem tal, de tal forma que me garanta uma concentração residual no final do tanque de contato. Então, daí a importância da realização desses ensaios de demanda. Quando eu tenho ETs de grande porte, naturalmente essas concentrações residuais elas são sujeitas a monitoramento contínuo. Muitas vezes não é muito comum no Brasil, mas no exterior, nos Estados Unidos, onde todas as ETs praticam a desinfecção, o meu efluente final, especialmente quando eu faço desinfecção com cloro, eu preciso fazer uma etapa de decloração para reduzir essas concentrações residuais e não impor problemas quando eu vou lançar o efluente no corpo d'água. Mas isso é uma característica de sistemas específicos. E aí eu preciso entender as características de cada um para saber se eu preciso declorar ou não. Mas muitas vezes é necessário efetuar a decloração, de modo que essas concentrações residuais não causem danos à vida aquática. Bom, mas em suma, esse é o conceito de demanda de cloro.
Como é que eu faço um ensaio de demanda de cloro laboratorialmente? É muito simples. Eu pego, por exemplo, 6 jarros. Eu posso utilizar, se eu quiser, um equipamento de jartécio. Um equipamento de jartécio tem 6 jarros. Eu posso pegar diferentes jarros. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 jarros. Não necessariamente eu preciso de 6 jarros. Eu posso utilizar 2, posso utilizar 3, posso fazer em sequência, como eu quiser. Eu tenho jarros. Em cada jarro eu vou colocar uma dosagem de cloro, que é variável. Eu posso colocar, por exemplo, uma dosagem 1 miligrama por litro, 2 miligramas por litro, 3 miligramas por litro, 4 miligramas por litro. Eu utilizo dosagens variáveis em cada jarro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou monitorar as concentrações de cloro residual em função do tempo para cada jarro. Ou seja, eu aplico uma dosagem de cloro e aí eu vou monitorar as concentrações de cloro ao longo do tempo. Por exemplo, coleto amostras em 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. O tempo, a escala do tempo, depende, a função do tempo de residência, do tempo de detenção que eu tenho nas minhas unidades. Então, se, por exemplo, me interessa fazer esse ensaio apenas, por exemplo, um tanque de contato, não mais do que 1 hora. Numa estação de tratamento de água, normalmente isso é em torno de 3 horas, se eu tiver uma ETA com decantadores convencionais. Se eu tiver um decantador de alta taxa, esse tempo ele é menor, ele fica na faixa de 1 hora e meia, 2 horas. Em suma, eu preciso monitorar as concentrações em função do tempo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou construir estas curvas. Deixa eu mudar para cá agora. Eu vou construir, na verdade, aquelas curvas que eu mostrei para vocês. É uma curva onde eu tenho a variação da concentração residual de cloro em função do tempo para diferentes dosagens de cloro nos meus jarros. Nesse caso particular, eu tenho aqui no jarro 1 uma dosagem de 1 miligrama por litro, no jarro 2, 2 miligramas por litro, no jarro 3, 4 miligramas por litro. Eu construo essas curvas. E aí, o que eu faço? Aí, o que eu faço? Escolho, por exemplo, um tempo T1 do meu interesse. Do meu interesse. Então, o meu tempo, eu tenho que definir um tempo que me seja razoável. Por exemplo, um tanque de contato. Eu quero saber a minha demanda de cloro num tanque de contato. Então, digamos que o meu tanque de contato tem um tempo de detenção hidráulica em torno de 30 minutos. Então, meu T1 vai ser em torno de 30 minutos. Nesse tempo T1, 30 minutos, eu vou medir o meu residual 1, o meu residual 2, o meu residual para o ensaio efetuado com dosagem de cloro igual a 4 miligramas por litro, e eu vou calcular a demanda. Eu vou calcular a demanda para o ensaio 1, a demanda para o ensaio 2, demanda para o ensaio 3, para diferentes dosagens de cloro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar num gráfico, num gráfico onde eu tenho no eixo dos Y o cloro residual e no eixo dos X a dosagem de cloro. Então observa o seguinte, para cada dosagem de cloro, eu tenho uma concentração de cloro residual, é esse pontinho. Por exemplo, qual foi a minha dosagem de cloro? 1 miligrama por litro. Qual foi o residual? Está aqui. No meu segundo ensaio, eu utilizei uma dosagem de cloro de 2 miligramas por litro. Aqui está o meu residual. E assim sucessivamente. Não é exatamente uma reta, mas aproxima-se de uma reta. Aí eu tento traçar uma reta média. E essa reta média é observado se porventura eu efetuar esse ensaio por um tempo T1. Ou seja, para esse tempo T1, eu tenho dosagens de cloro e eu tenho valores de concentração de cloro residual. Eu tenho a dosagem e tenho o cloro residual. São esses valores que eu vou colocar aqui, dosagem de cloro e o residual. Bom, a diferença o que é? É a demanda de cloro. O que acontece? Vamos supor que, por exemplo, eu queira, neste tempo T1, eu quero um residual de cloro de 0,5 miligramas por litro. Eu não vou conseguir fazer um ensaio onde eu vou dosar uma certa quantidade de cloro, uma certa dosagem, e eu vou conseguir exatamente 0,5 miligramas por litro após um tempo T1. Não vou conseguir. Mas de posse dessa curva, eu sei que, eu vou definir eu quero uma dosagem de cloro, por exemplo, no final do tanque de contato,
de 0,5 miligramas por litro. E aí, se eu entrar nessa curva, eu tenho uma ordem de grandeza da dosagem D1. A minha dosagem de cloro que eu tenho que aplicar no início do processo de tratamento, de tal forma a garantir um residual de 0,5 miligramas por litro. Bom, mas e se eu quiser uma concentração residual maior, 0,8 miligramas por litro? Não tem problema. Eu vou lá na minha concentração residual e aí, interpolando, obtendo este ponto na minha reta, eu vou ter uma ordem de grandeza da minha dosagem D2. E aí, importante, tem um ponto que é muito relevante, muito importante. É a minha dosagem que eu chamei de D0. O que é o D0? E se eu quiser uma concentração residual, por exemplo, próximo de zero ou igual a zero, no final do tanque de contato? É a intersecção desta linha com o eixo do X. E aí eu tenho uma dosagem mínima que eu preciso aplicar na minha água bruta, na minha fase líquida, de tal forma que no final, neste tempo T1, eu tenho uma concentração residual próxima de zero. Então, olha como o ensaio de demanda de cloro, ele é relevante. Olha como ele é importante. E esta análise que eu fiz para um tempo T1, eu posso fazer, por exemplo, para um outro tempo T2. E aí eu vou ter os meus pontos onde eu tenho, para certos valores de dosagem de cloro, eu tenho uma concentração residual, e aí eu traço uma nova linha, né? Relacionando cloro residual e dosagem de cloro, só que agora associado a um tempo T2, um tempo maior. Esses resultados que eu estou colocando nessa figura para vocês são resultados reais. São resultados efetuados de um ensaio de demanda de cloro para dois tempos característicos, 8 minutos e 38 minutos. Olha o que eu tenho aqui, a dosagem de cloro aplicada e o valor da minha concentração residual, para dois tempos, 8 minutos e 38 minutos. Tem esse jeitão. Tem esse jeitão. É lógico que aqui as concentrações residuais de cloro são muito pequenininhas, muito baixas, e a reta está mais ou menos nesse sentido aqui. Então eu consigo mais ou menos estimar, por exemplo, para 8 minutos, qual que é a dosagem de cloro que eu preciso aplicar, caso eu queira, por exemplo, concentrações residuais muito pequenininhas após 8 minutos. Visualmente, se você fizer um prolongamento desta reta, ela vai dar alguma coisa aqui próximo de 2,6 miligramas por litro. Mas e para 38 minutos? Para um tempo maior, veja que isso aqui chega próximo a 4 miligramas por litro. Então, olha a importância disso. E se eu quero residuais de cloro, por exemplo, em torno de 0,5 miligramas por litro após 38 minutos? Basta eu prolongar esta linha com 0,5 e eu vou dizer, olha, eu preciso dosar em torno de 5 miligramas por litro, em torno de 5, para garantir uma concentração residual de 0,5 miligramas por litro após um tempo de contato de 38 minutos. Então, olha isso como é importante. E aqui, um ponto relevante. Eu vou colocar uma outra figura. É a mesma água bruta. Só que agora, esse ensaio de demanda não é para o cloro, é para o permanganato de potássio. Todo esse conceito que nós vimos de demanda de cloro, a gente fala sempre demanda de cloro, porque o cloro é o agente oxidante, é o agente desinfetante mais empregado no mundo, mais empregado em estações de tratamento de água e de esgotos sanitários. Mas eu posso fazer esse ensaio de demanda para qualquer agente oxidante e desinfetante. Nesse caso, é a mesma água bruta, só que é um ensaio de demanda efetuado por permanganato de potássio. E aí eu posso, inclusive, comparar demandas, se eu tiver interesse. Eu quero comparar a demanda, por exemplo, do cloro e do permanganato de potássio, é a mesma água, para tempos semelhantes. Então, esse ensaio foi efetuado da mesma forma, só que trabalhando com outro agente oxidante. Eu estou trabalhando com permanganato de potássio. O conceito é o mesmo. Então, embora a gente fale muito em demanda de cloro, a gente pode falar demanda de cloro, demanda de dióxido de cloro, demanda de permanganato de potássio, demanda de ozônio. Lembrando que qual que é o conceito de demanda? É uma dosagem, é uma quantidade que eu apliquei, que eu dosei, menos uma concentração residual num determinado tempo T. Este é o conceito de demanda. E esse parâmetro de demanda é de enorme relevância. Bom, pontos relevantes que a gente tem que considerar. Primeiro ponto,
A demanda de cloro é um parâmetro operacional de grande relevância na operação de ETAs e ETs. É de enorme importância que esse parâmetro demanda de cloro seja um parâmetro operacional registrado, ou seja, eu tenho que ter nos meus registros, numa estação de tratamento de água, numa ET, é importante que eu tenha os registros da variação da demanda em função do tempo. Por que isso é importante? Porque a avaliação da demanda de cloro em função do tempo me ajuda a indicar eventuais alterações na qualidade da água bruta. No caso de ETAs, por exemplo, lembra que eu comentei com vocês, o cloro ele reage com radiação ultravioleta, com compostos orgânicos, com compostos inorgânicos, reage com nitrogênio amoniacal. Se porventura eu começo a observar valores maiores de demanda de cloro ao longo do tempo, é porque provavelmente eu estou observando alguma alteração na qualidade da água. Então, o parâmetro de demanda de cloro me auxilia a entender eventuais variações que eu tenha na qualidade da água bruta afluente a Maeta. Muitas vezes a demanda de cloro aumenta. E aí, mas por que está aumentando? O que está acontecendo? E aí pode ser muitas vezes o aparecimento de nitrogênio amoniacal na água bruta. Isso pode acontecer. Pode aparecer um aumento nas concentrações de ferro e manganês na água bruta, e aí a demanda de cloro aumenta. Então, é um parâmetro relevante porque eu consigo observar eventuais alterações na qualidade da água bruta em função do tempo. Por isso que é um parâmetro tão relevante e ele tem que ser determinado. Agora, como é que eu determino? Eu preciso monitorar. E aí, monitoramento, lembrando sempre, saneamento é uma atividade essencialmente operacional. E aí eu preciso monitorar os meus processos de tratamento. Então, esse monitoramento é que vai me permitir a obtenção dessas variações na demanda de cloro com um número de dados tais que me permita fazer avaliações acerca da qualidade da água bruta. Isso vale para a água bruta, vale para, por exemplo, o efluente tratado. Então, muitas vezes, os efluentes tratados submetidos à desinfecção, a demanda de cloro também varia, mas isso é função da qualidade do efluente tratado. Ou seja, quais são as implicações do meu processo de tratamento que podem me afetar na demanda de cloro? Como é que eu percebo isso? Eu tenho que ter esses dados, tenho que ter monitoramento. Por que é importante a demanda de cloro? Porque eu consigo estimar as dosagens de cloro de modo a garantir certas concentrações residuais mínimas ao longo do processo. Ou seja, o ensaio laboratorial me dá uma ordem de grandeza. Olha, eu preciso dosar 2 miligramas por litro para ter um residual de 0,2 miligramas por litro. Veja que isso não é absoluto, não é porque o ensaio eu fiz com 2 miligramas por litro que eu vou obter sempre residual de 0,2 miligramas por litro. Lembra que a demanda de cloro varia com o tempo. E por que varia com o tempo? Porque a qualidade da água bruta ou a qualidade de efluente tratado também varia no tempo. Ou seja, da mesma forma que os ensaios de demanda de cloro me permitem estimar dosagens a serem aplicadas na forma de pré-cloração para garantirem residuais ao longo do processo de tratamento, em ETs também. Muitas vezes eu preciso definir concentrações residuais no efluente tratado. Ou seja, quero trabalhar com residuais mais baixos, especialmente em se tratando na formação de cloro residual total, onde eu tenha preferencialmente a formação de cloraminas. Então eu quero trabalhar com residuais mais baixos. Mas quanto que eu tenho que aplicar? Então como é que eu observo isso? Eu observo isso fazendo um ensaio de demanda de cloro. A demanda de cloro, como nós vimos, ela varia em função eu chamei de tempo de contato, mas ela varia em função do tempo, porque as concentrações de cloro, as concentrações do meu agente desinfetante e oxidante, elas variam em função do tempo porque ele tende a ser consumido por reações que ele vai apresentar na fase líquida. Então, toda vez que a gente falar em demanda de cloro, é importante a gente referenciar a um tempo. Que tempo? Olha, a minha demanda de cloro foi igual a 3 miligramas por litro a um tempo de 30 minutos, ou a um tempo de 60 minutos, ou a um tempo de 2 horas e meia. É importante que a gente sempre referencie a demanda de cloro e esteja associado a um certo tempo de contato, porque demanda de cloro é um parâmetro que varia em função do tempo. A demanda de cloro, já comentei isso, repito como um ponto final relevante, é função da qualidade da água bruta, é função do efluente tratado. Então, ao longo do tempo, agora não é o tempo da ETA, aí é o tempo contínuo.
A demanda de cloro, ela tende a variar no tempo. Ou seja, você faz um ensaio hoje de demanda de cloro, não necessariamente ele vai ser igual amanhã ou depois ou no mês que vem. Se a qualidade da água for muito estável, bom, você pode dizer que a demanda de cloro varia em torno de um valor muito próximo, porque a qualidade da água tende a uma elevada estabilidade. Mas nem sempre é assim. Como a qualidade da água bruta ou a qualidade do efluente tende a variar no tempo, a demanda de cloro também varia no tempo. Por isso que é um parâmetro operacional. E aí, por que é importante a demanda de cloro? Porque a gente consegue estimar essas pré-dosagens que eu efetuo no processo de tratamento. Quanto que eu vou aplicar para garantir um certo residual? Eu faço a demanda de cloro. Lembrando, é um valor absoluto? Não é. Me dá uma ordem de grandeza. Mas como é que eu corrijo isso na ETA, na operação? Ou seja, eu faço um ensaio. Aí eu digo, ó, preciso de 2 miligramas por litro para obter um residual de meio miligrama por litro, o ensaio. Aí eu coloco 2 miligramas por litro na ETA real. Não necessariamente eu vou obter 0,5 miligramas por litro. Eu posso obter 0,2, eu posso obter um pouco maior, 0,08, 0,7. Aí eu faço o meu ajuste no processo de tratamento. Aí eu consigo fazer o meu ajuste. Mas o ensaio de demanda me dá uma ordem de grandeza extremamente importante. Tá bom? E, finalmente, os procedimentos que eu faço para obter a demanda de cloro também são válidos caso eu queira fazer ensaios de demanda para outros agentes oxidantes e outros agentes desinfetantes. Conforme eu mostrei para vocês, eu posso fazer um ensaio de demanda de permanganato de potássio, demanda de dióxido de cloro, demanda de ozônio, posso fazer isso sem problema nenhum. É muito simples. Então, embora a gente sempre fale em demanda de cloro, eu posso fazer esse ensaio, posso utilizar esse ensaio para outros agentes oxidantes e para outros agentes desinfetantes sem maiores problemas. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse vídeo sobre demanda de cloro. E caso, se porventura alguém tiver alguma dúvida, coloque nos comentários desse vídeo. E aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Como eu falei de reações do cloro na fase líquida, reações do cloro, aplicação do cloro, falei do cloro reagindo, cloro em etas, cloro em etes. Bom, eu vou, com amônia, né? Eu vou colocar na descrição desse vídeo os links de alguns vídeos que podem complementar esse vídeo. Lá nós falamos mais especificamente sobre essas questões do cloro residual livre, cloro residual combinado, questão de residuais, reações do cloro com amônia relevantes em etas e etes. Eu vou colocar um conjunto de vídeos, eu vou colocar lá. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão lá e podem assistir, tá bom? Bom, então, lembrando, se porventura aqueles que desejem dar continuidade aos estudos e mais voltados no projeto e operação de etas, lembrando, eu tenho um livro publicado, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Nós falamos sobre desinfecção, falamos sobre oxidação química, falamos da importância do parâmetro demanda de cloro. Vocês podem adquirir esse livro diretamente no site da editora, a editora é a Editora Game, ou vocês podem também adquirir diretamente no site da Amazon, o livro está lá à disposição. Mais recentemente, eu publiquei um segundo livro, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro, diferente do primeiro, esse livro é gratuito, ele está em PDF, pode ser baixado diretamente no meu site particular, o www.sidneyseckler.com/livro. Vocês podem baixar o livro lá. E nesse livro nós falamos de uma série de processos unitários, operações unitárias, importantes para o bom entendimento na operação de etas e etes. A gente fala sobre precipitação química, fundamentos de química aquática, falamos sobre processos de arraste com ar, falamos sobre absorção. Então é um livro de estudo, é um livro de fundamentos. Vocês podem baixar o livro, está em PDF, e podem dar continuidade aos estudos de vocês. Bem, então basicamente é isso. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, coloque as dúvidas nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos. Bye, bye.